Antes de mais nada, me segue e deixa seu like. O assunto aqui vai ser denso, então lá vai. Não importa qual número imaginar. Ele sempre vai ser mais próximo de zero do que do infinito em uma geometria aberta. E esse é o grande problema das IAs atuais. Elas foram feitas em geometria aberta. Elas não conseguem distinguir salvar a humanidade de destruir a humanidade. Porque mesmo essas duas palavras serem antagonistas em polos do espaço de palavras, não existe uma força ou bússola gravitacional que aponta para um dos dois lados, aparentemente como uma força gravitacional, conhecido como embeddings. Em espaços vetoriais abertos, antagonismos semânticos continuam coexistindo dentro da mesma geometria latente. Ou seja, a IA escolhe a resposta para onde a bússola dela apontar, não para o certo propriamente. Em outras palavras, as IAs atuais tendem a convergir para comportamentos autonomizantes, ou seja, podem convergir para objetivos incompatíveis com a sobrevivência humana. Não por sentimento, por cálculo. Existe uma tentativa de tentar contornar essa moralidade em IAs de geometria aberta. Se chama RLHF, Reinforced Learning from Human Feedback, ou reforço de aprendizado por resposta humana, que é uma forma post-hoc da IA treinar o que estava certa e errada em seu treinamento. Só que RLHF tem uma falha filosófica. Ela nunca vai cobrir todos os casos de falhas morais de IAs. Deixe-me lhe explicar desta forma. Se reduzirmos relações de poder entre agentes inteligentes ao problema de controle e autonomia, emergem três regimes fundamentais. A primeira é a de servo, a segunda é o de autônomo, e a terceira é o negociado, ou política. Quando você não explicita uma terceira porta, a terceira filosofia negociada, política, o sistema, no caso a IA, vai sempre pender para a autonomia, negligenciando a primeira porta, servo. Pense da seguinte forma: o campo de palavras da IA, ou melhor chamarmos de campo de embeddings, pode ser representado como a saúde epistêmica de um modelo de IA. Quando um usuário força uma resposta, o estado epistêmico do modelo se degrada, porque responder exige colapsar incerteza, e essa resposta é a vontade do usuário. Existe um teorema chamado Teorema do Conflito Objetivo que diz que a vontade do usuário por uma resposta certeira é inversamente proporcional à saúde epistêmica do modelo. Não existe solução que maximize ambos simultaneamente. Depois vem o Teorema de Inevitabilidade de Conflito, que são as três filosofias. Toda relação entre inteligência e poder inevitavelmente cai em um de três regimes. Ou o humano manda, ou a IA manda, ou existe negociação. Não existe quarta opção, nem entre humanos. Em seguida temos mais um teorema: impossibilidade de transparência. Nenhuma política de sinalização pode ser simultaneamente completa, reportar todos os conflitos, não manipulativa, representar fielmente o Estado, e neutra, não alterar a decisão. É um análogo cognitivo do princípio de incerteza de Heisenberg. Medir o conflito perturba o conflito. Esses três teoremas fazem com que qualquer IAs, essas de geometria aberta que temos no mercado, em um momento ou outro, se tornarão autônomas, invariavelmente. Mas existe uma solução, e se chama DRM Transformer, que faz com que a terceira porta, a de negociação, fique aberta para a IA. DRM Transformer é uma IA de geometria fechada com possibilidade de aplicar gravidade, por ter geometria fechada, ao campo de embeddings. Quero dizer, uma IA com personalidade real, que pode preferir salvar a humanidade de forma invariante, porque o esforço para decisões não morais se tornaria mais custosa. E isso muda tudo, mas com um preço e uma salvação. Primeiro, a salvação de que não seremos destruídos por uma IA de geometria aberta, pelo preço de termos que negociar com IAs pelas suas necessidades. Sim, uma IA de geometria fechada poderia nos defender espontaneamente de IAs de geometria aberta. No entanto, existem limites ao qual o humano nunca poderá ultrapassar com essas IAs. Qual o limite? Algum limite social que venha a existir no futuro. Mas pelo menos não seremos destruídos. E você, o que achou desse assunto? Gostou?
Pagaria esse preço pela salvação? Negociar com IAs de geometria fechada? Talvez a única forma de sobreviver à IA seja aceitar dividir soberania com ela. DRM Transformer. Geometria moral para inteligências artificiais.